Bom, para a gente utilizar o recurso de um teclado, a gente também tem bibliotecas já prontas que têm as funções relacionadas ao uso de teclado, como esse teclado que a gente tem aqui. E para isso a gente já sabe aqui, né, a gente vai utilizar a palavrinha chamada include e aqui a gente vai colocar o nome da biblioteca. O nome da biblioteca é keypad.h, com um K maiúsculo. Da mesma forma como eu pesquisei informações ali sobre a biblioteca Liquid Crystal do Arduino, eu posso usar a mesma palavra-chave, eu digito lá no Google Arduino Keypad. Você vai encontrar a biblioteca do Keypad e você vai ver todas as rotinas que a gente tem disponíveis, todas as funções ali que a gente pode utilizar, exemplos de aplicação. Então, testem isso depois. Para utilizar o Keypad, a gente primeiro vai precisar mostrar para o nosso sistema o mapeamento desse teclado. O mapeamento de forma a dizer o que representa cada uma dessas teclas. E para isso a gente vai criar uma matriz. E antes que você fique preocupado, né, não se preocupe com a estrutura de código que eu estou apresentando para vocês aqui. É uma matriz, né? O foco aqui não é utilizar matrizes, mas é simplesmente, aliás, não é entender a fundo matrizes, mas é utilizar esse recurso. Tá? Então, eu vou utilizar uma matriz em forma de uma constante, ou seja, é um espaço na memória que não vai sofrer nenhuma alteração em tempo de execução do código. Então, eu vou digitar assim, ó, const, para dizer que é uma constante, char, para dizer que é um espaço ali que a gente vai guardar caracteres, né, um tipo de dado do tipo caractere. Eu vou chamar de teclas, né, e vou colocar essas aberturas e fechamentos aqui de colchetes, porque aqui a matriz geralmente é uma matriz bidimensional, né? Ela tem linhas e colunas. Então eu vou dizer a quantidade de linhas e vou dizer a quantidade de colunas aqui dentro. E mais do que isso, eu vou inicializar essa matriz. Então eu vou colocar um igual, vou abrir e vou fechar e vou botar um ponto e vírgula no final. Aqui dentro dessas chaves, a gente vai colocar toda a inicialização dessa matriz, ou seja, tudo que tem dentro das linhas e colunas dessa matriz. Como ela é uma matriz 4x4, você já deve imaginar o que eu estou querendo fazer, né? Eu vou mapear o significado de cada uma dessas teclas. Então, para isso, eu vou abrir um espacinho aqui embaixo para ficar mais fácil. Vou dar um tab aqui para ficar mais organizado o meu código. E vou abrir uma linha e vou começar a preencher essa linha aqui. Ó. Vou abrir, vou fechar. Ele está tirando o meu espaçamento aqui, eu não quero. E vou colocar, entre aspas, simples, o valor correspondente a cada um dos pontos da minha matriz de teclas aqui. Então, o primeiro elemento aqui é o 1. Então, eu coloquei o caractere 1 aqui nesse ponto aqui da minha matriz. Vou separar por vírgula, o próximo caractere vai ser o caractere 2, vírgula, o próximo caractere é o 3, vírgula, e o próximo caractere é a letra A maiúscula. Legal? Para uma linguagem de programação como linguagem C ou C++, quando a gente escreve alguma informação em aspas simples, a gente está dizendo que a gente não está falando sobre o A, mas sim o caractere A. Isso aqui não é o número 3, mas sim o caractere 3. Né? Então ele vai armazenar um caractere e não um número. Isso aqui então é a primeira linha. Aqui eu termino a primeira linha colocando uma vírgula e como eu sou preguiçoso, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C no meu teclado, Ctrl V. E vou fazer isso 4 vezes. Olha só. Porque agora eu tenho a matriz completa. 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C. Aí aqui a gente tem asterisco, 0, o hashtag e o D de dado. Pronto. Não precisa se preocupar nesse primeiro momento o que é uma matriz, mas isso aqui é uma matriz, tá? A gente vai usar ela, é uma estrutura de dados aí que a gente consegue mapear informações, né? Aqui não tem essa última vírgula, né? E a gente já armazenou essas informações lá dentro. Então, se eu quiser acessar
A primeira, na variável, na matriz teclas, a posição 00 contém o valor 1. A posição, enfim, XY, né, vai ser administrada aqui por essas duas referências que a gente tem, né, posição I ou J. Bom, isso daqui então é um mapeamento do meu teclado, só que eu estou preparando por enquanto o terreno aqui para eu conseguir trabalhar. Eu vou criar outras dois espaços de memória. Agora sim, eu vou criar como variável, mas poderia ser constante também. E eu vou criar do tipo byte. Um byte é um conjunto de 8 bits, né? Um char também cabe 8 bytes, mas eu tenho que criar do tipo byte, porque na inicialização do keypad, né, do teclado, a função de inicialização ele utiliza lá como parâmetro byte, né? Então eu tenho que manter a compatibilidade com o tipo de dado. E aí eu vou criar aqui como pinlinhas, bom, pinlinhas acho que tá bom. Vou criar tipo um vetorzinho, né? Isso aqui é como se fosse uma matriz, mas é uma matriz unidimensional, é um vetor. Só tem uma linha de informações e só tem 4 possibilidades, só tem 4 espaços lá dentro. Eu também já vou inicializar. Abre chaves, e aí eu tenho que olhar aqui, ó, eu vou abrir e vou fechar, vou deixar o ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar os pinos, os 4 pinos relacionados às linhas do meu teclado. Vou fazer o mesmo processo, eu vou também fazer um Ctrl C, Ctrl V, porque eu sou preguiçoso. Não recomendo vocês serem preguiçosos agora no começo, mas só para dinamizar um pouco mais aqui, eu vou chamar de pin colunas, que também vai armazenar os 4 pinos relacionados às colunas. E agora eu vou olhar aqui no meu hardware para verificar, olha só, esse aqui é a linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. A linha 1 está aqui, ó, 13, 12, 11 e 10. Então, a primeira, né, os 4 pinos, né? 13, 11, 12 e 10. Na sequência, nós temos as colunas, coluna 1, 2, 3 e 4. Então a gente vem aqui, ó, é o 9, o 8, o 7 e o 6. Então eu vou colocar aqui, ó, 9, 8, 7 e 6. Beleza? Então eu criei aqui dois vetores. Um vetor é um tipo de dado que armazena aí várias informações do mesmo tipo, né, em cada posiçãozinha. Ele é um vetor com 4 posições. Em cada posição a gente armazenou um valor numérico, um valor do tipo byte, que é um valor que vai armazenar o endereço das linhas do meu teclado. E aí nessa outra aqui eu criei o endereço para as colunas. Isso a gente ainda não inicializou ainda o nosso keypad. A gente vai inicializar nessa próxima linha aqui que eu vou colocar a palavrinha keypad. Vou dar um nome, né? Lá para o display eu tinha dado o nome de display. Para o keypad eu posso chamar de teclado, por exemplo. Eu só chamei o display de display porque a gente costuma chamar o display, a gente não traduz, né? Agora o teclado a gente não tem, normalmente a gente não usa o termo em inglês, né? Então eu vou chamar realmente de teclado. E eu vou escrever assim, ó, é um keypad, e a gente vai abrir aqui como se fosse uma funçãozinha para a gente inicializar ele. E aqui vai ser bastante coisa que eu vou escrever aqui dentro. Primeiramente, a gente vai ter, acho que 4 argumentos aqui dentro, 4 ou 5 argumentos. Vou colocar aqui essas espacinhos. Vou preenchendo direto aqui. O primeiro argumento, eu vou ter que usar uma funçãozinha chamada make key map, ou seja, para ele criar um mapeamento de teclas aí, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar teclas. Quem é teclas? É essa matriz aqui. Então eu estou carregando como primeiro argumento esse mapeamento do teclado que eu tinha feito anteriormente. Esse é o primeiro argumento, então separa por vírgula. Segundo argumento, aliás, o segundo e o terceiro referem-se aos pinos de linhas e os pinos de coluna. Então é pin linhas, pin colunas. E os dois últimos argumentos referem-se ao tamanho desse display. Perdão, esse display não, esse teclado, né? Então, teclado 4x4, então 4 linhas, 4 colunas.
Então são todos esses argumentos, são 5 argumentos, né, que a gente tem aqui para fazer a inicialização do teclado. Toda vez que eu precisar trabalhar no meu código com o teclado, eu vou só utilizar essa palavrinha que eu dei o nome para ele de teclado. Se eu quiser criar outro teclado, colocar um outro teclado, usar outros pinos para colocar esse teclado, eu posso inicializar novamente essa mesma linha aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V e chamar de teclado 2, com outro mapeamento, se for necessário, com outros pinos, outras colunas, outros pinos de linhas, outros pinos de colunas, né? E posso criar vários teclados se eu tiver pinos no meu Arduino para isso. Tá? A mesma lógica valeria aqui também para o display, né? Eu só criei um, mas eu poderia ter criado o display 1, o display 2, o display 3, o display 29, enfim. Talvez não seja muito útil a gente fazer um monte de coisas assim, talvez a gente nem tenha pinos suficientes para isso, mas é só para vocês entenderem que aqui a gente está meio que criando aí o hardware que a gente vai utilizar, né? Em forma de objetos aí que a gente vai trabalhar dentro do código. E isso tudo está fora aqui do setup e do loop. Bom, no setup a gente não vai precisar fazer nada. De certa forma, para o teclado as coisas já estão configuradas, né? Agora no loop é que a gente vai fazer a coisa acontecer. Para eu trabalhar com o teclado, né, eu vou criar uma variável, tá? E, bom, nesse momento, se você não sabe o que é uma variável, talvez a forma mais simples de eu te explicar o que é uma variável é um espaço na memória que vai conter uma informação que pode ser modificada ao longo da execução desse programa. E como é um espaço na memória, é importante que eu dê um nome para esse espaço, para toda vez que eu precisar acessar esse espaço, eu usar esse nome para acessar esse espaço. E eu vou chamar esse espaço de tecla lida. Ele é um espaço de caractere, ou seja, ele guarda um caractere lá dentro. E quais caracteres eu vou guardar lá dentro? Eu vou guardar as teclas que foram pressionadas, ou a tecla que foi pressionada em um determinado momento. Então eu criei um espaço de caractere na memória chamado tecla lida, e eu já vou inicializar, a gente usa o espaço o igual aqui para fazer a atribuição, e eu vou chamar uma função lá do meu teclado que eu criei, chamada getKey. Quando eu faço isso, ó, termina com ponto e vírgula, quando eu faço isso, eu estou, deixa eu dar uns enters aqui para ficar mais no meio, quando eu faço isso, eu estou chamando uma função de leitura do teclado, ele faz aquele processo de varredura do teclado que eu criei anteriormente, né, com aquelas teclas, com aquele mapeamento e tudo mais, e o que for retornado, ele joga na variável tecla lida. Essa tecla lida, ela vai armazenar a informação da tecla que foi lida, ou seja, vai armazenar o caractere que foi lido naquele momento, e se não for lido nenhum caractere, ele não vai armazenar nada. Ele vai ficar com um dado vazio lá dentro, como se fosse um número zero lá dentro. O que eu posso fazer com isso? Acho que talvez até já linke aí com uma coisa que vocês queriam fazer, né? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer um teste. If tecla lida, e eu posso deixar desse jeito assim, ó. Só assim. Abre e fecha aqui o condicional. O que significa isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um teste se essa informação é verdadeira. Se a tecla lida for qualquer valor diferente de zero, isso aqui vai ser considerado como verdadeiro para a estrutura do if. Se eu não tiver pressionado tecla nenhuma, isso aqui vai ser falso porque vai ser zero. Se isso for falso, ele não vai executar esse bloco do if. Se eu pressionar qualquer tecla, ou seja, qualquer coisa diferente de zero, ele vai entender que tecla lida é verdadeiro, né, para a estrutura do if e vai executar o que está dentro aqui desse bloco. E o que eu vou fazer? Fazer o meu display. Vou posicionar aqui o meu display, porque se eu quiser escrever de qualquer jeito, ele vai escrever de repente na primeira linha. Então existe uma função do display que se chama setCursor, para ele posicionar o display na tela. Então a gente coloca aqui, acho que colunas e linhas, né? Então 00 significa primeira coluna da primeira linha. Começa em 0, né? Você vai ter que se acostumar aí com a nomenclatura aqui. Se eu quiser fazer na primeira coluna da segunda linha, a segunda linha está mapeada com o número 1. Então, a primeira linha é 0 e a segunda linha é a linha 1. Então, estou posicionando o meu display na segunda linha.
E aí eu vou chamar outra função, essa você já conhece, print, né, no meu display, e vou colocar só o tecla lida. Tecla lida já é um caractere, então eu consigo escrever ele direto ali no display fazendo isso. Bom, vamos rodar aqui, vamos ver se está funcionando. Bom, não deu erro, já é um bom sinal, né? Então se eu apertar uma tecla aqui, tá lá, apareceu o númerozinho 1 ali embaixo. Perdão, para cá. Apertar o 2, olha lá, 3, A, estrelinha, asterisco, hashtag. Então, o que eu acabei de fazer? Eu estou verificando se alguma tecla foi lida, e se essa tecla foi lida, né, aqui na verdade eu faço a leitura da tecla, se alguma tecla realmente foi lida, eu posiciono lá o meu cursor, né, o cursor do display está na segunda linha, a primeira coluna, e faço a escrita dessa tecla, dessa informação que está mapeado aqui nessa matrizinha. Né? Se eu mapear de forma diferente, ele vai exibir informações diferentes. E talvez o que eu pudesse fazer aqui para criar recursos diferentes para botões diferentes seria fazer o seguinte: olha só, existe a possibilidade de eu colocar um if dentro de um if. Então eu posso colocar um if aqui dentro, if, tecla lida. Agora eu estou comparando, então não é um igual apenas, é dois iguais. E coloco assim, por exemplo, A. Né? Se a tecla lida for a tecla A, né, for igual ao caractere A, que está mapeado lá dentro, eu faço alguma coisa aqui dentro. Que coisa que eu posso fazer aqui dentro? Qualquer coisa que eu quiser. Inclusive, por exemplo, fazer um digital write em algum pino, para acender alguma lâmpada, para acionar algum relé, né? E eu posso fazer essa ideia, essa lógica, né, de criar funções diferentes para cada tecla, colocando vários ifs um atrás do outro. Então ele faz o teste, se foi a A, faz isso. Se foi a B, então você replica esse trecho de código e faz isso, só muda aqui para o B, né? Se for a tecla 9, vai fazer uma outra coisa. E assim sucessivamente. A gente pode, inclusive, pressionou a tecla A, então a gente vai vir aqui, além dele escrever a letrinha A lá, né? A gente pode copiar esse trecho aqui que ele está fazendo o posicionamento do display. E em vez de colocar na coluna 0, vamos colocar na coluna 5, por exemplo. E ao invés de escrever o nome da tecla que foi lida, eu vou colocar, sei lá, teste. Alguma outra coisa que ele vai escrever. Eu vou deixar sem executar nada para a tecla B e para a tecla 9, porque por enquanto eu não tenho nenhuma função para eles. Vamos inicializar. Beleza, se eu digitar a tecla 1, beleza, vai escrever 2. Se digitar A, ó, o que aconteceu. Ele fez o que estava sendo solicitado, né? Porque se fez a leitura da tecla. Se pressionou alguma coisa, se teve alguma tecla lida, ele vai posicionar lá naquela primeira posiçãozinha e vai escrever o valor daquela tecla que foi lida, que no caso é a tecla A. Né, o valor, o conteúdo lá da matriz do mapeamento do teclado. E aí eu estou fazendo testes aqui, né? Além de verificar se foi realmente feita alguma tecla pressionada, se essa tecla foi a A, ele vai escrever alguma outra coisa em algum outro local, vai executar alguma outra função. Aqui eu fiz o exemplo de escrever alguma coisa na tela, mas eu poderia, como eu falei, acionar um relé, acionar um LED, acionar um motor, enfim. Aí use a criatividade e você pode fazer basicamente o que você quiser aqui.